Boa noite a todos. É com muita alegria que nós todos, falo em nome de todos os tarefeiros da casa, recebemos no primeiro dia de 2025, nesta excelente segunda-feira. E hoje eu sou a Letícia, né? Todos já me conhecem, quem não me conhece, eu sou a Letícia. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os nossos desafios e as nossas aflições. Na verdade, o que eu vou tentar aqui é uma reflexão sobre a nossa reencarnação. Não só neste primeiro dia do ano, mas de 2024, 2023, 10 anos atrás, 2015, 20 e assim por diante. Para que nós tenhamos a sensibilidade e o esclarecimento de que estamos em evolução sempre, em cuidado conosco. Nós somos a principal peça da nossa trajetória. Então, o mais importante hoje somos nós, cada um com a sua individualidade. E nós somos cheios de desafios e esses desafios nos causam aflições, né? Obstáculos. E nenhum ser vivo permanece passivo na natureza, no nosso universo. A gente não pode parar e esperar o tempo passar, as coisas acontecerem. Nós precisamos nos movimentar para nos modificar e para que o nosso entorno se torne melhor. Não só materialmente, mas também espiritualmente. Tudo é uma união, é um sincronismo, né? E isso não só nós seres humanos, toda a nossa espécie, animais, plantas, nós seres humanos, cada um com seu mecanismo para manter a espécie e a sobrevivência, na espiritualidade também. Eu gosto bastante de colocar as figurinhas, né? Porque dá uma animadinha, né? Descontrai um pouco. E nós, humanos e espíritos reencarnados e também os desencarnados, nós sempre temos opções, né? É fácil os nossos desafios de cada dia? Cada um tem uma pedra para empurrar. Sempre. Uns mais leves, outros menores. Às vezes a gente até potencializa o nosso problema, o nosso desafio, tornando ele muito maior do que ele é. Mas nós sempre temos opções. Nós temos a opção de ficar parado, vendo o tempo correr, ou de ficar na frente do obstáculo e não ultrapassar ele. A gente sempre tem uma escolha. Deus nos dá a escolha, o livre-arbítrio, para que possamos assim superar e para que possamos assim evoluir. E também temos a escolha de superá-los. Pula lá cada obstáculo e segue em frente, independente daquilo que aconteceu. O nosso maior objetivo hoje, na nossa reencarnação, é seguir, continuar e assim evoluir. E, como se fosse uma prova, passar na prova, ter um bom êxito, né? Ter uma nota alta e não se tornar repetente e repetir a nova reencarnação. E mesmo assim, Deus, na sua misericórdia e bondade, nos dá a oportunidade de repetir aquilo que a gente não conseguiu. Então nós sempre temos a escolha. Por isso nós temos as reencarnações. Todos precisamos vencer obstáculos, desafios, superar limites. Nós, seres humanos, nós somos a soma da nossa existência evolutiva. Nós somos construtores do nosso futuro e colhedor do nosso passado. A semeadura que fizemos, colheremos. O que fazemos, vamos colher.
E nós precisamos compreender que todas as ocorrências possuem um limite de tempo. E logo, aquilo que ocorreu, ele vai perder o significado ou se tornar mais fácil, à medida em que a gente compreende, à medida que a gente progride. É como ler um livro. Você lê o livro uma vez, tem uma percepção. Volta a ler ele e tem outra percepção completamente diferente. Você fala assim, nossa, mas eu li e não enxerguei essa mensagem ou isso que ele estava tentando me falar. Mas isso é maturidade, é evolução, é amadurecimento. E temos também os que se apegam para o sofrimento espontâneo e desnecessário. E assim nós tornamos os nossos problemas cada vez maiores, né? E para isso nós temos a reencarnação, nós espíritas que acreditamos na reencarnação, ou se não acreditamos, estamos a um passo da compreensão, senão não estaríamos aqui tentando obter as respostas, né? Nós temos um novo corpo de carne com o mesmo espírito e através disso novas oportunidades. E através dessas novas oportunidades nós temos o nosso livre-arbítrio, que nada mais é do que a nossa livre escolha, né? É a capacidade de plantar o que você quiser. A gente pode fazer sim, e plantar o que a gente quiser. Lembrando que nós vamos ter a colheita, né? E para quem acha a justiça, é colher exatamente o que você plantou. Ou se não, tem coisa que eu quero, mas não posso. E tem coisa que eu posso, mas eu não devo. E mediante a nossa ingenuidade, por falta do amadurecimento, por falta da maturidade evolutiva, a cada vez mais nós vamos ver que os processos, eles podem se tornar desanimadores e vão nos impedir que realizemos a nossa tarefa. Se a gente parar para pensar hoje, o que eu estou fazendo neste momento reencarnado no planeta Terra, em Botucatu, o que eu vim fazer nesse mundo? Já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente para perdido olhando para o céu e fala, mas o que eu vim fazer nesse universo? Eu só sou mais uma peça? Eu sou sim mais uma peça fundamental para mim, para a minha evolução. E não podemos desanimar. Se a gente se desanimar, isso vai ser um impedimento para realizar a tarefa. Mas também nós podemos ver que os nossos obstáculos, eles são processos desafiadores, que vão nos auxiliar. E nós podemos enxergar isso como oportunidade e não como dificuldade. Oportunidade de crescimento e evolução. Para que a cada tarefa, para que a cada obstáculo que a gente tenha, a gente consiga ultrapassá-lo da melhor maneira possível. E talvez também a gente comece a enxergar que não é tão difícil. As coisas se tornam fáceis. A gente precisa enxergar as coisas de uma maneira diferente. E Deus nunca nos causa prejuízo. E tudo acontece na hora certa. Tudo. Nós sofremos com os nossos pensamentos e através disso nós causamos a nós mesmos conflitos e aflições diárias. E esses conflitos e essas aflições, eles vão se tornar obstáculos, desafios a serem vencidos, a serem superados. E dependendo da maneira em que nós enxergamos isso, nós vamos criar efeitos maléficos. Não para o nosso próximo, mas para nós. E isso vai alterar e influenciar no nosso comportamento e principalmente na nossa existência. E no nosso comportamento e na nossa existência espiritual e também no nosso corpo físico, podendo causar até doenças, né? Um sofrimento em que o nosso mecanismo, a nossa cabeça, o nosso pensamento vai nos adoecer. E cada vez mais
nós vamos adoecendo, causando prejuízo físico. E nós temos as aflições, né? Pulei muito, peraí. A aflição nada mais é que um reflexo intangível do mal, forjado pela criatura que a experimenta. A gente consegue pegar a aflição? Falar assim, peraí, eu tô com essa aflição aqui, eu vou pegar e tirar ela de mim com a mão. Não, ele é intangível. E só nós experimentamos. E cada um tem a sua aflição no particular. E nós temos inúmeras delas, inúmeras, que nos causam problemas físicos, pensamentos. E Emmanuel, ele descreve cada uma dessa aflição. Teve uma palestra que eu fiz o ano passado que eu falei sobre elas, mas eu não me aprofundei muito. Aí hoje eu estava pensando, mas o que será que eu vou fazer de palestra, né? Aí eu falei assim, não, vamos fazer uma reflexão para que o nosso 2025, se a gente enxergar e se a gente identificar essa aflição na gente, quem sabe a gente não tira com a mão, mas a gente tira com esperança, com a fé e com o esclarecimento. Então eu convido a todos para refletir, né, quais destas aflições elas fazem parte da nossa existência, não só hoje, mas como também no passado. E Emmanuel, o mentor de André Luiz, ele caracteriza cada uma dessas aflições. E ele começa falando da aflição do egoísmo, né? Que é a egolatria. Nós temos o nosso ego muito exacerbado, muito elevado, né? E o ego nos faz ter o culto à nossa própria existência, que são os nossos excessos. Nós damos uma importância a nós mesmos e esquecemos do outro. Nós causamos a nossa idolatria, não é? Nós temos a aflição do vício, que chama-se a delinquência. Todo viciado se torna um delinquente, porque ele precisa suprir esse vício. E ele vai cometer delitos, ele vai desobedecer não só as leis materiais, mas também como as leis espirituais, como os padrões morais. E vai dar alteração no comportamento e vai repetidamente causar ofensas. Nós temos a aflição da agressividade, que é a cólera. Toda pessoa agressiva, ela é colérica. Ela tem um sentimento de raiva. Vocês já pararam numa briga de trânsito, quando você dá aquela agressividade, já pararam para sentir o seu corpo? Qual é o estado que ele fica? A cólera em que nós, não só espiritualmente, mas também fisicamente, jogamos no nosso interior. A fúria que nós temos dentro de nós, e isso vai ocorrer em qualquer idade, independente se a gente é mais jovem, se a gente é bebê. Hoje a gente vê crianças que não têm o controle e os pais também não ajudam no ter, fazem birra e é bonitinho. Imagine quando ficar mais velho, não é? Isso vai gerar a agressividade, isso vai gerar a cólera. Nós temos a aflição do crime, que é o remorso. Todo criminoso ele vai ter o remorso. E o remorso é bom? Não. A sensação física do remorso é terrível. Não consegue dormir à noite, porque a cabeça não para. Nossa cabeça, os pensamentos, eles não param. E isso se torna uma inquietação, mas é uma inquietação da nossa consciência. Quando nós percebemos a falta que nós cometemos, o erro, e esse remorso, ele traz o arrependimento. E isso não só espiritualmente, mas também na nossa alimentação, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas discussões. Dá o arrependimento, dá o remorso e vai dar a inquietação. E isso é normal.
A aflição do fanatismo. Todo fanático, ele é intolerante. Ele não tem tolerância nenhuma. Fanatismo religioso, fanatismo de futebol, político, independente daquilo que você é fanático, daquilo que você quer muito. Você vai se tornar uma pessoa intolerante. E isso vai trazer dificuldade de aceitar que aquilo que você acredita, o outro não precisa acreditar. E tá tudo bem. Porque ninguém é igual. Cada um respeitando a opinião e respeitando o próximo. As crenças, os valores, os modos de vida, as pessoas com visões diferentes, com a sua filosofia. E se a gente não cuidar da nossa intolerância, do nosso fanatismo, nós vamos nos tornar solitários. As pessoas se afastam da gente. Porque, veja, eu não suporto ninguém diferente. Por que o diferente tem que conviver comigo? Isso dentro de casa, dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa sociedade. A aflição da fuga é a covardia. E a covardia nada mais é a falta da coragem. É não ter coragem. É fraqueza, é a falta de ânimo, né? A covardia é o medo. É a incapacidade de enfrentar situações perigosas que nos colocam em risco, que nós não conhecemos. Eu costumo falar que hoje mesmo eu estava com medo de fazer palestra. Pode ver que no comecinho eu comecei a gaguejar, depois vai que é uma beleza. Mas mesmo com medo, vá. Vai e faça, porque o medo é bom. O medo, se você souber enxergar ele de uma maneira diferente, você vai se tornar seguro. Mas faça, não deixe isso te dominar. Não deixe isso afastar você do seu propósito, da sua vontade, do que vieram fazer aqui. Ninguém é uma peça num jogo para ficar só olhando. Todos podemos servir, todos podemos auxiliar. Então, mesmo com medo, faça, vá, siga em frente. A aflição da inveja é o despeito, porque a inveja, ele vai nos tornar despeitados e nós vamos nos tornar comparativos. A gente vai viver fazendo comparação. Ah, mas o fulano, mas o ciclano. Ele vai nos dar o desgosto, ele vai nos trazer o ódio, ele vai fazer com que a gente deseje a vida que o outro tem. A grama do vizinho sempre é mais verde, mas a gente não vê que ele acorda 4 horas da manhã para ir lá regar a grama, né? A não ser que ele plante uma grama artificial, mas mesmo assim custou caro, entendeu? Então a inveja, ela também nos adoece e ela nos traz ressentimento, que se misturar com a inveja, a gente vai ficar ausente de pessoas. Alguém gosta de ficar com uma pessoa que só fala da outra? Não. Vamos nos enxergar e aceitar as pessoas. A aflição da leviandade é a insensatez, é a irreflexão, é a falta de serenidade. E isso vai nos tornar inconstantes e inconscientes, nos tornando até loucos, né? Não sabe o que faz, não sabe o que fala. A aflição da indisciplina é a desordem. Todo indisciplinado é desordeiro. Se a sua casa é bagunçada, falo pelo meu guarda-roupa, tá? É bagunçado mesmo, porque eu não tenho a disciplina de guarda-roupa. E isso em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, na espiritualidade, nas nossas atitudes. A indisciplina, ele vai nos trazer a desordem. E vai afetar a nossa saúde mental de diversas formas. Vai nos causar estresse, ansiedade,
vai nos causar uma sobrecarga física, espiritual, nos causando até patologias. A aflição da brutalidade é a rebeldia. Toda pessoa bruta é rebelde. Ela vai lutar contra alguém e até contra ela mesma. Toda pessoa rebelde, ela enxerga nos outros a desculpa para ela, a muleta. Ela vai ser resistente e ela vai colocar sempre a oposição em primeiro lugar. E isso é caracterizado pela desobediência, pela obstinação. E daí nós temos a vaidade da preguiça. Rebeldia, a aflição da vaidade que nos tornamos loucos, que vai nos trazer a loucura. E isso nos dá, a vaidade, ela nos dá uma visão distorcida das coisas. Ela faz uma valorização em excesso, e tudo que é excesso faz mal, tanto físico como intelectualmente. A vaidade, ela nos faz perder a razão, ela nos faz a gente se perder nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E a gente faz tudo sem sentido, sem saber o que está fazendo. Nós vamos ter um comportamento completamente distorcido, pouco claro, e nós vamos nos tornar cada vez mais insatisfeitos. Nós temos a aflição da indiferença. Toda pessoa indiferente, ela é desanimada. Tanto faz, não muda nada. Ela tem um desânimo que é dela. Ela é desmotivada. Ela tem a falta de energia. E isso vai nos causar problemas. E a solução é qual? Se movimentar. E ir para cima. Siga em frente. Nós temos a aflição da inutilidade. E cada pessoa que se acha inútil, ela se torna uma pessoa queixosa. Reclama de tudo. De dor. Acha que o sofrimento dela é maior. Ela vai se tornar uma pessoa que só lamenta, desagradada. Ela não se satisfaz. Resolvemos isso como? Enfrentando, buscando maneiras e saídas para superar esse caminho. Nós temos a aflição do ciúme, que é o desespero. Uma pessoa ciumenta, quando ela começa nesse negócio de ciúme doentio, o que ela é? Ela é desesperada. A aflição do ciúme é o desespero. Uma pessoa ciumenta, ela é insegura. Ela tem medo de perder. Perder o que é dela? Alguém é propriedade do outro? Ela se sente ameaçado e ela se torna obsessiva. E o desespero, ele vai causar uma tensão extrema, enorme. Ansiedade, medo, a pessoa vai se sentir sem saída. E ela vai ficar presa numa situação. Toda pessoa ciumenta, ela fica presa em uma situação. Nós temos a aflição da impaciência, que é a intemperância, né? A inquietação, o nervosismo, a intemperância, uma falta de moderação. Nós temos daí o excesso, a compulsividade na alimentação, no fanatismo pelo corpo, no fanatismo pela religião. Nós temos a sovinice, que é a miséria. Toda pessoa que tem sovinice, ela tem apego excessivo a dinheiro, ela tem medo de gastar, ela tem medo de perder. E o que ela se torna? Uma pessoa avarenta. E isso é uma carência, é uma penura, é um sofrimento
que ela traz para ela mesma. E nós temos a aflição da injustiça. E toda pessoa que se sente injustiçada, ela é cruel. Ela causa dor e sofrimento, não só nela, mas nas pessoas que estão ao redor dela. Alguém aí se viu em alguma dessas aflições? Eu em umas para aí, hein? Quem nunca foi uma pessoa ciumenta? Imagina. Nem sou. Pergunta para minha irmã. Cadê ela? Ela lá. Todos nós temos uma aflição. Não só uma, como várias. O que a gente precisa fazer é nos enxergar e tentar superar. Tentar apaziguar. É fácil? É fácil controlar a ira, a agressividade, a brutalidade, o desespero, a ansiedade? Não. É um dia de cada vez. Às vezes 2, às vezes 3, às vezes uma reencarnação inteira. Mas que nós consigamos melhorar. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. E isso é só dela. As minhas são só minhas, a de vocês são a de vocês. E não adianta querer abrir a cabeça da pessoa e falar assim, vai. Você não está vendo? Ela não está. Se a gente não consegue se enxergar. E a aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio, do sentimento. Emmanuel nos traz essa mensagem. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Quando Jesus, no monte, disse isso. E essa passagem, os corações unidos aí, ele está no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 10, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então nós, meros seres humanos, espíritos reencarnados, hoje, em busca da nossa melhoria, do nosso progresso. Não veio a imagem mesmo, não tem problema. Temos que lembrar que sempre temos oportunidades e o melhor, o auxílio de pessoas que estão ao nosso lado, reencarnadas, e também da espiritualidade, que independente das nossas atitudes, nunca nos abandonam. Somos nós que os abandonamos. Então, que possamos a cada dia nos tornarmos luz para nós, em primeiro lugar, e depois, podendo assim auxiliar o nosso próximo, né? Que cada uma dessa aflição, fala assim, Letícia trouxe só desgraça hoje nas palavras dela. Nossa, não. Cada uma dessa aflição que hoje aqui nós conversamos, possa nos auxiliar no nosso reconhecimento, na nossa melhoria. Sabe para quê? Para que 2025 seja melhor. Mas o principal, para que nós possamos ser diferentes. Porque no começo de 2024, todo mundo desejou que 2024 seja melhor. Mas somos nós que precisamos nos modificar. Somos nós que precisamos melhorar. Para que tudo melhore. Para que tudo progrida. Para que esse processo evolutivo
neste planeta de prova e expiação que nós hoje estamos, possa se tornar um planeta de regeneração e que nós possamos estar nele através da nossa melhoria. Então é essa reflexão que eu quis trazer hoje para vocês, para que nós possamos nos modificar com perseverança, lutando. E não é fácil. Não consegui. Não, pode deixar, eu começo de novo. E vamos de novo. Cada dia, se demorar 10, 20 anos, 30 anos, uma reencarnação inteira, não tem problema. Manda a próxima, que a gente vai conseguir. Sempre, independente dos nossos problemas, de tudo aquilo que acontece. Que os espíritos superiores, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, possam nos auxiliar. E o mais importante, que a gente consiga percebê-los neste auxílio e que nos permitamos a nossa nova existência, a esse novo 2025 interior. Então, muita luz, muita paz a todos e que sigamos em frente neste ano que se inicia. Muito obrigado a todos.